Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 12 de março de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio e também pela TV Serra no canal 526 da NET. Ao passo que a gente te acolhe e te agradece pela tua audiência, por estar conosco, a gente pede que você se inscreva no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube para receber toda semana as notificações, os vídeos, as mensagens do nosso bispo e tudo que a gente acaba publicando nas nossas redes sociais. Estamos no 20º programa, estamos no programa de número 20, e hoje o tema, Doutrina Social da Igreja, o olhar eclesial sobre os migrantes e refugiados. Nossos convidados de hoje, a irmã Celsa Zucco, religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu e Scalabrinianas, graduada pela Universidade Federal de Pelotas, pela Universidade Luterana do Brasil, assistente social com especialização no desenvolvimento sustentável. Já trabalhou em áreas como educação, assistência social, saúde e responsabilidade social e desde 2018 é diretora do Centro de Atendimento ao Migrante em Caxias do Sul. Olá, irmã Celsa, obrigado pela tua presença. É um prazer estarmos aqui e podermos conversar e trocarmos algumas ideias, aprofundar sobre a questão migratória, o trabalho, a doutrina social da Igreja. Para nós é muito importante. Muito bom. E nós temos conosco também o Adriano Pistorello, que é mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, advogado de migrações do Centro de Atendimento ao Migrante em Caxias e da província Maria Mãe dos Migrantes das Irmãs Scalabrinianas. É professor na Universidade de Caxias do Sul e membro do Comitê Estadual de Planejamentos e Políticas para Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas no Rio Grande do Sul. Olá, Adriano, obrigado pela tua participação. Olá, Felipe, ouvintes, eu que agradeço pela... Podemos discutir, debater esse tema tão importante que fala sobre migrações e refúgio, inclusão, vulnerabilidades e como superá-las. Então vai ser uma honra poder compartilhar e trocarmos ideia a respeito desses temas tão importantes e tão caros para todos nós, né? Nós estamos no 5º de uma série de 7 programas sobre a doutrina social da Igreja, cuja importância nasce da temática da campanha da Fraternidade 2022, que é Fraternidade e Fome. A Igreja no Brasil vive esta campanha da Fraternidade já há 60 anos, né? E este ano, Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Hoje nós vamos tratar especificamente dos capítulos 7 e 8 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que nos trazem as questões da política internacional e também da comunidade internacional. E aí nós vamos entrar, sobretudo, no tema da migração. E eu já vou trazendo uma pergunta para a irmã Celsa. Eu vou fazer uma introdução aqui à pergunta, porque no capítulo 6 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, número 297, a Igreja nos diz: a imigração pode ser, antes de tudo, um recurso que um obstáculo para o desenvolvimento. No mundo atual, em que se agrava o desequilíbrio entre os países ricos e países pobres, e nos quais o progresso das comunicações reduz rapidamente as distâncias, crescem as migrações das pessoas em busca de melhores condições de vida, provenientes de zonas menos favorecidas da terra. A sua chegada nos países desenvolvidos é não raro percebido como uma ameaça para os elevados níveis do bem-estar alcançados graças a decênios de crescimento econômico. Os imigrados, todavia, na maioria dos casos, respondem a uma demanda de trabalho que, do contrário, ficaria insatisfeita em setores e em territórios nos quais a mão de obra local é insuficiente ou não está disposta a fornecer o próprio contributo em trabalho. Irmã Celsa, diante disso, por que as pessoas migram e emigram? As pessoas migram sempre por necessidade. Dificilmente elas migram espontaneamente.
são inúmeros os motivos que as fazem migrar. Tem as questões políticas, que são as perseguições, tem questões religiosas, tem a questão da pobreza, da fome, da falta de condições. Então, são inúmeros os fatos, os fenômenos que fazem com que elas migrem. E nós temos também o grande problema dos desastres naturais, consequência de não cuidarmos da nossa casa comum. Então, nós temos os terremotos, nós temos as secas, nós temos as enchentes, né? E as pessoas são obrigadas a deixar para trás tudo, a vida, o que construíram, família, e recomeçarem num outro país, com outros povos, com outras culturas, recomeçarem a vida. Eu acho que esse ponto é algo interessante a nós comentarmos, né? São diversas as causas da migração e a igreja olha para isso e diz que pode ser um recurso e não um obstáculo, né? E deve ser, porque o desenvolvimento humano, na integralidade do ser humano, ele deve ser algo que facilite ou que melhore a vida das pessoas e não que mate, né? E a gente vê que muitas vezes, sobretudo, né, nessas questões de migrações ilegais, né, que acontecem muitas vezes entre os países, vamos pegar o exemplo lá do México para os Estados Unidos, quanta gente morre, né, tentando mudar de vida, tentando uma vida melhor. Adriano, qual o perfil das pessoas que migram e o que diferencia um migrante de um refugiado? Então, o perfil das pessoas que migram, eles são variados, mas ao mesmo tempo, que a irmã comentava, eles têm uma razão, eles geralmente têm uma razão econômica. Então, hoje, o perfil do migrante da Serra Gaúcha, ele é um perfil de um migrante que está fugindo de um regime e fugindo da fome, como o caso dos venezuelanos. Hoje, por exemplo, no CAN, a maioria, 70%, 80% do nosso público migrante são venezuelanos que estão pela cidade. Então, e os venezuelanos, dentro da tua pergunta, o Brasil, ele reconhece o caso da Venezuela em duas frentes. Ele reconhece o migrante venezuelano como um migrante humanitário, que migra por razões humanitárias, e ele também reconhece o migrante venezuelano por questões de refúgio, umas pessoas que buscam proteção. A nossa legislação, ela classifica refúgio como a pessoa que acaba saindo do seu país, fugindo em busca de proteção, em busca ou que ele está sendo ameaçado, e no caso dos venezuelanos é por grave e generalizada violação dos direitos humanos. As pessoas não têm condições econômicas para comprar alimento, medicamento, e muitas vezes nem têm esses itens nos seus países. Então a grande diferença entre o migrante humanitário é dentro das questões de necessidade humanitária que ele tem. Então o Brasil, ele tem esses dois reconhecimentos pro venezuelano, como humanitário e como refugiado. O refúgio, ele tem um caráter de uma migração forçada. É aquela pessoa que obrigatoriamente deixa o seu território por questões de ter a sua integridade preservada ou mesmo em busca de melhores condições de vida quando uma situação empurra. A irmã Celsa falava sobre as questões de desastres, mudanças climáticas. Esse é a nova causa dos grandes fluxos do mundo, né? Nós temos ouvido aí, inclusive o próprio Papa tem falado a respeito disso, e os cientistas têm mostrado aí o aumento da temperatura do planeta, e isso gera grandes desastres. Um grande exemplo disso é o nosso segundo maior público, que é o Haiti. O Haiti, ele já é um país que se encontra nas Américas, segundo o Banco Central, ele é o país mais pobre da América Latina como um todo, no sentido de pobreza econômica, e foi devastado recentemente por uma série de desastres, né, que aconteceram, terremoto, depois teve questões climáticas como furacões e tudo mais. Então isso muitas vezes força as pessoas a deixarem o seu. Então isso é uma migração forçada e refúgio. E migrações no geral, aí que a irmã comentou, são por diversas razões. As pessoas podem migrar simplesmente em busca de melhores condições de vida, que é classificado como questões econômicas, estudo, trabalho e entre outros, né? Então, a princípio, essa é a grande diferença. Na verdade, o povo é nômade, e migra e emigra desde os seus inícios, né? Recordemos biblicamente o povo de Deus, né? A questão depois a ida para o Egito, a libertação, a caminhada para a Terra Prometida,
né, todo o caminho, e mesmo Jesus, né, aquele que dizia que não tinha onde repousar a cabeça e que andava de um lado para outro, né, ele que era o próprio sinal de vida em abundância, que é o pedido, né, que Deus nos faz neste mundo em que a gente vive. Por que, irmã Celsa, a igreja se preocupa com os migrantes e cuida deles? A igreja, desde a origem, ela sempre se preocupou com a migração. Se nós vamos olhar no Antigo Testamento, a Bíblia fala que era para acolher, ela usava o termo estrangeiro, que chegava no país da gente, e que ele tivesse direitos à vida, de comer, de morar, né, de participar das colheitas. Então, nós vemos que a igreja sempre se preocupou com o migrante. E atualmente, eu acho que a grande graça, a grande bênção que nós temos é o Papa Francisco. Ele nasceu para proteger e veio, ele é nosso líder, que nos ensina assim a acolher, incluir, proteger o migrante. Ele nos ensina que o mundo, ele é pequeno, as fronteiras fomos nós, os homens que as criamos, e que nós precisamos viver na casa comum e nos respeitarmos e aceitarmos como irmãos. Então, antes eu dizia, né, as pessoas precisam fugir, elas precisam procurar por mais vida, né? Porque pelas perseguições, pelos problemas que eles têm, mas eles chegam num outro país e a igreja sempre nos ensinou que acompanhássemos essas pessoas, que as acolhêssemos. E o Papa Francisco, ele diz 4 verbos assim muito fortes: acolher, proteger, defender e incluir. Esses 4 verbos nos desafiam, né? Se nós conseguirmos vivê-los como cristãos, nós fizemos a nossa missão de fazer com que a humanidade seja sem fronteira, né? Exatamente. E aqui olhando, né, atrás da irmã Celsa tem o banner aqui com a frase do Papa Francisco, né? Acolher, proteger, promover e integrar. E aí eu recordo Papa João 23, São João 23, na encíclica Pacem in Terris, no número 25, que ele vai falar sobre o direito a imigrar ou a emigrar. Deve-se também deixar a cada um o pleno direito de estabelecer ou mudar de domicílio dentro da comunidade política de que é cidadão, e mesmo quando legítimos interesses o aconselhem, deve ser-lhe permitido transferir-se para outras comunidades políticas e nelas estabelecer domicílio. Por alguém ser cidadão de determinado país, não lhe é tirado o direito de ser membro da família humana ou cidadão da comunidade mundial, que consiste na união de todos os seres humanos entre si. Que preciosidade também essa fala, o que João 23 escreveu na Pacem in Terris, que também compõe a doutrina social da igreja, e que um trecho dela está na doutrina social da igreja para os jovens, o chamado DOCET. Nós vamos assim concluindo este primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 12 de março de 2023. Fique conosco, até daqui a pouquinho. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa
direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A Ecofar trabalha para deixar nossa Farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma Farroupilha melhor. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 12 de março de 2023, e a temática de hoje, Doutrina Social da Igreja, o olhar eclesial sobre os migrantes e os refugiados. Nossos convidados de hoje é a irmã Celsa Zucco e o advogado Adriano Pistorello. E já passo a primeira pergunta desse bloco para o Adriano. Qual a relação dos regimes totalitários, dos regimes políticos totalitários com a migração? Existe uma relação direta, né? Os regimes totalitários no mundo, eles são uma das
muitas causas dos fluxos migratórios, principalmente em questões quando tem invasões de territórios, guerras e repressão a manutenção no poder desses regimes, né? Então, por exemplo, nós vemos aí vários fluxos migratórios na história, principalmente em países da África. Nós tivemos também, não sendo um regime totalitário, mas atuando como regime totalitário, a grande atual invasão da Rússia à Ucrânia em relação a um entendimento de um líder político que simplesmente entende e muda a vida de pessoas. Nós temos um fluxo aí recente de aproximadamente 9 milhões de pessoas em um ano. A Europa não via isso desde a Segunda Guerra Mundial. Não se imaginava que no século XXI, atualmente, nós teríamos aí um grande fluxo de refugiados na Europa, né? Pessoas fugindo da Ucrânia para assegurar sua vida, e ali a Ucrânia ela representa o refugiado em si, porque as pessoas pode cair uma bomba do lado da sua casa e acabar com tudo, né? Então, a princípio, isso altera a vida do cidadão comum, do civil, de forma direta, que nem eu comentei. A Ucrânia aí é o nosso atual exemplo disso. E, além disso, claro que a Ucrânia está nos holofotes, mas nós temos vários outros regimes totalitários que forçam as pessoas a se deslocarem, né? Um item bem importante, que é técnico, mas a gente nunca fala, quando a gente fala de migração, teria uma conotação de uma opção, né? A pessoa migrou por uma opção, ainda que por questões econômicas. Quando a gente fala de deslocamento forçado, pode ser por diversas razões, climáticas, razões, e as guerras e os regimes totalitários, eles estão dentro dessas causas que fazem as pessoas deixarem seus lares, deixar tudo para trás, inclusive pessoas, né? E como é que a gente poderia falar sobre migrações, né? A gente está falando aqui no caso da Rússia e da Ucrânia, falamos da Venezuela, falamos do Haiti, né? E o que isso impacta na minha vida enquanto brasileiro, enquanto cidadão de Caxias do Sul? Qual que é o impacto da migração de uma pessoa que seja na minha vida? Então, posso trazer. Eu acredito que as migrações, elas são uma realidade do tempo moderno. E eu, como advogado, a gente tem que falar muitas vezes o óbvio. E o óbvio é: as pessoas migram com direitos. As pessoas não migram sem direitos. As pessoas têm uma trajetória. O migrante poderia ser eu e você num contexto que ele vive, tá? Entendeu? Então, e outra, nós vivemos numa região onde os antepassados que formaram essa terra, eles se encontravam na mesma condição, com um benefício, que existia um fomento governamental no século passado, com concessão de terras, concessão muitas vezes de uma série de benefícios. E muitas vezes a gente esquece, né, que os nossos antepassados, estiveram na mesma condição. Então hoje as migrações, elas são um fato do mundo desde que mundo é mundo, né? Na verdade, a população do Brasil, de mim, nessa terra, seriam os indígenas, que seriam os proprietários da nossa terra. Fora isso, todos são migrantes e emigrantes nessa terra. Então, pequenos gestos que implicam a vida de migração, por exemplo, reconhecer que o migrante, ele é um cidadão como eu, um cidadão e um sujeito de direito. As pessoas, muitas vezes, nós vemos inúmeros casos de pessoas que... Nós temos um caso aqui na Serra agora, que é o caso dos trabalhadores e todo um contexto e a visão que se tem de pessoas que algumas pessoas consideram inferiores. E aí elas podem ser escravizadas, elas podem ser mimimi, ela pode... Por quê? Porque se esquece que direito não é direito de mim e de você, ou meu e seu. Direito é direito de todos. A gente vive num Estado democrático de direito, onde tem que ser respeitado dentro de um princípio que a nossa Constituição abarca, dignidade da pessoa humana. Então, essa relação é eu simplesmente respeitar a outra pessoa como um ser humano, como se fosse eu e você, e não pela condição, ou pela nacionalidade, ou pelo gênero, ou pela orientação sexual da pessoa, que ela vai ser tratada ou ela vai ter alguma diferença. Muito importante, por isso eu quis fazer essa pergunta, né? Qual o impacto de um migrante na minha vida, né? Porque nós precisamos nos dar conta, enquanto comunidade, comunidade católica também, sobretudo, porque muitas vezes entre nós católicos
está esse mimimi, né, quando às vezes a gente fala, mas as pessoas vêm roubar o emprego dos nossos. Mas quem são os nossos? Né? Se todos nós somos descendentes dos imigrantes, né? Alguns dos imigrantes italianos, outros de quem veio para o Brasil como escravo, outros dos alemães, enfim, quanta miscigenação nós temos. Né? Então, muitas vezes, os nossos, acho que nós muitas vezes precisamos mudar esse termo, os nossos, porque todos são nossos, mas irmãos, todos nossos irmãos. Aqui no CAN, quantas nacionalidades vocês têm acolhido nos últimos anos, irmã Celsa? Como é que, por exemplo, nesses últimos anos de pandemia, como é que está essa questão da acolhida? De quantos lugares vem esse povo de Deus? Vou citar só o ano passado, digamos, né? O ano de 2022. Passaram pelo CAN, não por Caxias do Sul, Polícia Federal. 50 nacionalidades diferentes. E eu diria, não é só nacionalidades diferentes, são culturas, são religiões, são tradições, são valores. E o que sempre me chamou muita atenção do Papa Francisco, que ele diz que é para nós acolhê-los, protegê-los, defendê-los e incluí-los, independentemente de fé, cultura e tradição. Olha o ensinamento que ele nos passa, né? Então, se nós realmente formos capazes de entender esse ensinamento dele e colocá-lo em prática, nós não tínhamos mais problema, né? Porque tinha lugar para todos, né? E a gente se respeitaria muito mais. Porque o Evangelho está aí, ele nos diz, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, não é qualquer vida aí, né? Passando fome, sem moradia, um melhor que o outro, não tendo acesso à educação. Não, ele disse vida em abundância. Ele queria que todos tivéssemos vida plena. Então, hoje somos nós que estamos aqui fazendo essa história. E essa é a nossa responsabilidade. E ainda mais nós que nos dissemos cristãos. Responsabilidade da igreja, né? Sim. Não é só a responsabilidade do poder público, que é a do cobertor curto, muitas vezes, né? Mas a responsabilidade da igreja, né? De acolher, de cuidar, né? Como aqui o Papa, né? Como vocês transcrevem nesse banner, né? Acolher, proteger. Né? Quando a gente fala em proteção, né? Quando um pai protege um filho de um temporal porque a criança está com medo do temporal, né? O que é a proteção? Né? É o cuidado, é tu promover esta pessoa, né? Promover ela em todas as suas necessidades. E aí a gente cai muitas vezes na questão fundamentalista, né? De proteger, mas será que é missão da igreja proteger? De quem que é essa função? E o compêndio da doutrina social da igreja, no número 449, vai nos dizer o seguinte: no início do novo milênio, a pobreza de milhões de homens e mulheres é que a questão que em absoluto mais interpela a nossa consciência humana e cristã. Ou seja, a pobreza. A pobreza põe um dramático problema de justiça. A pobreza, nas mais diferentes formas e consequências, caracteriza-se por um crescimento desigual e não reconhece a cada povo o igual direito a sentar-se à mesa do banquete comum. Tal pobreza torna impossível a realização daquele humanismo pleno que a igreja almeja e persegue, para que as pessoas e os povos possam ser mais e viver com mais condições humanas. Né? Viver em condições mais humanas. E diante disso, irmã Celsa, quais são os passos que nós devemos dar, enquanto igreja, enquanto sociedade, para superar a pobreza e a fome também no meio das migrações? Tudo isso deve passar pela partilha, pela solidariedade, pela economia social. Eu não posso ser egoísta e pensar apenas num grupo
na minha família, no meu trabalho. Não. Somos todos filhos de Deus. Nós estamos aqui, e o Papa nos disse, que eu disse antes, né? Independente de fé, cultura e tradição, todos devemos nos respeitar e devemos ser solidários uns com os outros. E isso passa pela educação, né? A educação, nós precisamos investir muito também na educação para que realmente a gente aprenda a ser solidário, que a gente aprenda a partilhar, que a gente consiga ver o outro como uma pessoa igual a mim, seja migrante, seja refugiado, seja de uma condição humilde. Me chamou a atenção na abertura da campanha da fraternidade, quando Dom José, quando a diocese chama para como é que se diz, para ver quantas pessoas a nossa diocese estão passando fome. Me chamou a atenção, um número muito alto, porque numa cidade desenvolvida, um polo industrial, tem tanta gente passando fome, né? Só dados de Caxias, irmã. 68 mil pessoas em situação de insegurança alimentar, em todos os níveis. E em torno de 40 mil passando fome. Passando fome, 40 mil, chama de passando fome. E isso nós vivenciamos continuamente, né? Porque esses migrantes que chegam aqui no CAN, né? Eles chegam sem comida, sem roupa, vêm de países quentes, né? Então aqui o inverno é forte, né? Faz frio. Eles não estão habituados a isso. Então, eles não têm roupa para se proteger o corpo e para casa também. Então, eles não têm moradia, tem tudo isso. Eles vêm com a esperança, eles vêm com a vontade de recomeçar a sua vida. Mas existe. Então, nós sentimos isso diariamente aqui com o nosso público, né? A insegurança alimentar, inclusive a questão assim, para eles ingressarem no mundo do trabalho, né? Por quê? Porque eles vêm de outros países, porque eles conhecem outra realidade, então eles precisam se integrarem aqui. E aí vem toda a questão também da integração social no campo do trabalho, né? É muito desafiador esse tema e esse trabalho a ser feito como comunidade, como igreja, junto, para que todos possam se sentar à mesa e ter o mínimo necessário para viver com dignidade. Isso é muito importante, irmã. E eu acho que antes a gente já pontuou alguma coisa com o Adriano nesse sentido, mas acho que é bem importante a gente falar novamente na questão do preconceito, né? Porque muitas vezes a falta da solidariedade também é um sinal de preconceito social, né? É um preconceito muitas vezes estrutural que nós temos na nossa sociedade. E não falo só em Caxias do Sul, né? Uma questão de Brasil, basta ver toda essa situação que a gente se referiu também antes com relação aos trabalhadores, né, na nossa região. Adriano, qual o principal preconceito para com os migrantes e refugiados e qual deve ser a atitude de um cristão católico diante disso? Primeiro, o principal preconceito que a gente relata ainda é a xenofobia, né, e todas as formas de discriminação. Mas assim, no topo a gente percebe muito que o migrante ainda ele é rechaçado pela condição de imigrante, pela condição de ser considerado o termo que era se utilizado na nossa norma, o termo estrangeiro, né? E isso foi corrigido justamente para trazer essa inclusão e essa igualdade, que é a condição de que não se fala de estrangeiro, a pessoa é imigrante, a pessoa é refugiada. E nunca a questão de ela ser um estrangeiro nessa conotação. Porque essa palavra de estrangeirismo, na nossa cidade, ele mostra muito essa questão de que o outro ele não tem um lugar, o outro ele não tem a vez. E isso se intensifica quando tu junta outras discriminações, como, por exemplo, o racismo,
a LGBTfobia e todas as outras formas de discriminação que são crimes que acentuam. Voltando para o tema que a gente comentou, né, que hoje está em voga na nossa região, e o Rio Grande do Sul ele entrou em voga no Brasil de uma forma negativa, primeiro por registro de casos análogos à escravidão, e não bastante a fala do vereador da nossa cidade, que simplesmente joga, vomita, pode-se dizer, essa xenofobia contra migrantes internos, mas migrantes. Por uma questão de que eles eram trabalhadores, porque eles eram de um outro lugar, porque eles têm uma característica diferente, e o papel do cristão é refletir em relação a isso, né? Será que o outro, por ele ser diferente de mim, ele é inferior? Ele merece ser escravizado? Ele merece ser... Ou a gente tem que colocar... e seguir violentado, abusado, justamente porque... E aí a gente tem várias pautas nisso. Por exemplo, as mulheres. Muitas mulheres são vistas muitas vezes como objetos, objetificadas. Por exemplo, outra questão que tem que cuidar muito, que o cristão, que o ser humano, que possa considerar, é não ao utilitarismo migrante. Que é, no caso, outro ponto que até eu trago alguns textos nas minhas redes sociais, que é, por exemplo, vamos contratar, ao invés desses que já teve um crime que está sendo apurado, vamos contratar argentinos por isso. Ok, você contrata argentino, você contrata de Farroupilha, você contrata de Flores da Cunha, mas contrata porque você precisa do trabalho, não porque a pessoa está em condição de vulnerabilidade ou que ela é de um estado tal ou que ela é de um estado-nação outro. Isso não deveria acontecer e infelizmente acontece. Então essa fala, ela simplesmente fomenta essa principal questão, que a xenofobia ela ainda é um fato que está no centro, seja porque a pessoa é. Perfeito, muito obrigado, Adriano, e assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 12 de março. Fique conosco, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos.
Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha, na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 12 de março de 2023. Nosso programa de número 20, com o tema Doutrina Social da Igreja, o olhar eclesial sobre os migrantes e refugiados.
nossos convidados, a irmã Celsa Zucco e o Adriano Pistorello, que é advogado do Centro de Atendimento ao Migrante aqui em Caxias do Sul. E eu já passo, agora nós estamos olhando toda a questão dos migrantes e refugiados também a partir da doutrina social da Igreja, dos capítulos 7 e 8, que vão falando da política e da comunidade internacional, e nós falávamos de preconceitos, falávamos também dos processos, de procedimentos, de quem é o migrante, de quem é o refugiado, de qual o impacto do migrante e do refugiado na vida, o que eu tenho a ver com um migrante e um refugiado na minha vida, na minha comunidade. E agora nós vamos trazer o magistério do Papa Francisco, na sua encíclica Fratelli Tutti, publicada no meio da pandemia, onde também nós recordamos aquela cena dele sozinho na Praça de São Pedro, caminhando, sozinho naquele dia naquela noite chuvosa, em que ele também disse, que estamos todos no mesmo barco. E lá na encíclica Fratelli Tutti, no número 129, ele escreve com tristeza: quando o próximo é uma pessoa migrante, sobrevêm desafios complexos. O ideal seria, sem dúvida, tornar desnecessárias as migrações. E para isso, o caminho é criar reais possibilidades de viver e crescer com dignidade nos países de origem, a fim de se poder encontrar lá condições para o próprio desenvolvimento integral. Mas enquanto não houver sérios progressos nesta linha, é nosso dever respeitar o direito que tem todo o ser humano de encontrar um lugar onde possa não apenas satisfazer as necessidades básicas dele e de sua família, mas também realizar-se plenamente como pessoa. E aí nós podemos recordar também a figura do Papa, ou a pessoa do Papa, melhor dizendo, chegando em Lampedusa, no lugar onde tantos morreram, nas questões de imigração, por abusos também, por todas as situações que se vive naquela região. E ele, além de chorar de tristeza, certamente, o ato dele foi colocar no mar uma coroa de flores, dizendo que ali era um cemitério, e aí recordando muitas vidas e muitos sonhos que tinham sido tolhidos, ceifados por esta migração predatória, muitas vezes, que se tem mundo afora. Irmã Celsa, qual a importância da figura de Francisco para nós construirmos relações internacionais saudáveis entre os países e usando também a própria Igreja nesse meio? O Papa Francisco, ele quer que vivamos como irmãos, que a gente tenha uma economia social, que tenha lugar para todos, que todos possam ter vida. Então, nós, como igreja, nós temos o dever de olhar para esta realidade, e agora que nós estamos falando dos migrantes e refugiados, e aqui na nossa cidade, digo, eles já estão na nossa comunidade. E eles vieram, buscaram esse lugar com esperança. Então, nós, como igreja, nós precisamos pôr em prática aquilo que ele nos ensinou: o acolher, o proteger, o defender, o incluir. E isso passa por uma vida toda deles, porque eles vêm de outras realidades, eles vêm e têm outras tradições, outras religiões, mas eles estão aqui conosco, são pessoas. Não importa a cor, não importa... É vida. É vida. E é essa que nós queremos proteger, que nós devemos proteger. Lá Jesus Cristo já disse, para que tenham vida e vida plena, vida em abundância. Então, essa é a nossa, deve ser a nossa luta. E é isso que o Papa Francisco nos ensina. Se nós olhamos todas as falas deles, desde de documentos, desde de jornada das migrações, ele sempre fala nisso, do proteger, do cuidar, de fazer um mundo sem fronteiras, onde que tem espaço para todos,
que não que uns acumulem bens e outros passem necessidades. Então, nós, como cristãos, é a nossa obrigação de fazermos isso. E no trabalho aqui com os migrantes, eu vejo a importância e os valores, a riqueza que as outras culturas, as outras tradições trazem. Nós vivenciamos isso diariamente. Nós mais aprendemos do que ensinamos. Eu sempre digo, cada dia eu estou aprendendo com eles. E a gente aprende a ser humano, a gente aprende a acolher, a gente aprende a repartir o pouco que a gente tem. E como cristãos, eu diria que evangelizar é ensinar esse cuidado com a vida, essa proteção, né? Esse é o desafio que nós temos e que o Papa Francisco nos passa. E fazermos isso com alegria, não como um sacrifício. Eles trazem o novo, eles contribuem, e sempre que nós introduzimos o novo, nós conseguimos sentir a vida fraterna mais forte, a comunidade melhor e maior também. Então, ficam esses desafios para nós como cristãos, né? Muito bom. E aí, depois nós vamos voltar para uma pergunta com a irmã Celsa, que depois eu quero abordar também quais os passos que nós vamos precisar enquanto igreja. Também juntar as pastorais, trazer para um trabalho conjunto, fazer um trabalho de unidade. Mas antes, com o Adriano, o que nós precisamos ainda evoluir em questões de políticas públicas para o cuidado e acolhida dos migrantes? A política pública, ela existe, nós temos inúmeras políticas públicas no Brasil, né, desde a redemocratização do nosso país, mas para fins de atuação, ela precisa ser cada vez mais atualizada, inclusiva, e que ela abarque essa necessidade de uma população que não vem se beneficiar. Hoje nós temos políticas públicas para a pessoa com deficiência, para algumas áreas, e muitas vezes os migrantes eles precisam ser incluídos nessas políticas públicas com essa atenção específica. Por exemplo, crianças migrantes que são reunificadas com a família, que o pai veio e mandou buscar a criança está aqui, a nossa política pública de educação ela autoriza ingressar na escola, mas ela não tem um acompanhamento porque essa criança está lá simplesmente sem saber o que ela está fazendo numa sala de aula. Por exemplo, nós precisamos ter mediadores interculturais que auxiliem, por exemplo, na saúde, na educação e acesso a equipamentos públicos que muitas vezes são negados. A saúde é um outro grande exemplo disso. Como é que você opera uma pessoa que não fala o idioma? Nós precisamos, então, por exemplo, muitas vezes hoje o bom que a saúde avançou bastante no nosso município, mas devemos na região seguir exemplos de outros lugares. Nós não estamos criando ou preferindo ninguém. É uma questão de inclusão, é uma questão de efetivação de políticas públicas. Por exemplo, São Paulo tem mediadores culturais, Bento Gonçalves tem mediadores interculturais, haitianos que justamente podem fazer essa conexão entre os serviços e os assistidos desses serviços, né? Então isso é uma questão que pode evoluir bastante. E nós estamos num momento interessante, falando em política pública, que nós estamos, o CAN e a congregação está inserida em um GT que está trabalhando o texto da política pública nacional prevista no artigo 120 da nossa lei de imigração, que é uma política pública nacional que vai pensar todos esses eixos, desde a regularização migratória, a participação social, a inclusão local, que é essa questão de que o migrante aí não vive no estado, ele vive em um município. Então, a princípio, Caxias do Sul, no final de 2021, foi implementada a política pública para a população migrante e agora a gente precisa avançar com a efetivação dessa política pública, que ela seja além de um documento posto em um papel, que ela seja de fato efetiva, inclusiva e que ela traga essas palavras que o Papa muito bem traz, né? Que é acolher, que as pessoas sejam acolhidas pelo que elas são, independentemente de sua nacionalidade, sua origem, porque a gente está falando de pessoas, que elas sejam protegidas. E a gente falou sobre isso nesse programa, que elas sejam promovidas. As pessoas precisam se promover. Muitas delas deixaram tudo, muitas delas eram médicos,
jornalistas, advogados, e eles atravessaram uma fronteira e esse diploma não vale de nada. Então, que essas histórias sejam promovidas e que, de fato, por fim, eles sejam integrados. Isso precisa avançar na sociedade, na vida civil, nas instituições, nas escolas, equipamentos públicos, mas principalmente na sociedade, que nós vejamos o outro como cristãos, nós vejamos o outro como seres humanos, nós vejamos o outro como pessoas de direito. Perfeito, eu acho que isso vai nos dando base para essa outra pergunta que eu vou, para nós concluirmos o programa, eu trago para a irmã Celsa. Né? Como é que a gente precisa, enquanto igreja, o que ainda nos falta fazer para a gente acolher melhor, seja por meio do CAN, seja por meio das nossas comunidades igreja, seja na catequese, na nossa vida eclesial. O que nós precisamos fazer ainda para cuidar bem, para primeiro acolher bem e depois cuidar, promover, né, proteger, promover, integrar os migrantes, irmã Celsa? Na imigração, aqui no campo, e nesse campo, nós falamos muito trabalhar em redes. Cada um de nós temos saberes, conhecimentos, bens, né, que nós podemos dispor. E como igreja, eu acredito que nós precisamos nos unir e sair, olhar para a nossa comunidade, para as nossas comunidades, vermos as reais necessidades e juntarmos todas as forças que nós temos para fazer esse trabalho de acolhida, de promoção à pessoa humana. E termos aquela abertura do Papa Francisco, independentemente de fé, cultura e tradição, não importa o que a cor, o que cada um é, vamos criar espaços, vamos nos unir e vamos trabalhar juntos. Todos nós temos saberes, todos nós temos capacidades, todos temos força, e se nós unirmos e trabalharmos juntos, como igreja também, desde os padres, as irmãs, os conselhos, os leigos, nós podemos transformar a nossa comunidade, a nossa sociedade e dar mais vida para os migrantes e refugiados e para a comunidade toda, vivermos como irmãos. E assim nós vamos concluir o nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 12 de março de 2023. A gente agradece a todos que puderam nos acompanhar, que nos acompanham pelas redes sociais, ao Adriano Pistorello, advogado aqui do Centro de Atendimento ao Migrante, professor da Universidade de Caxias do Sul, também membro do comitê, né, para o trabalho e promoção dos migrantes, refugiados, apátridas aqui do Rio Grande do Sul, que residem aqui no nosso estado também. A irmã Celsa Zucco, que é nossa diretora aqui do Centro de Atendimento ao Migrante, ligado à congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, as Scalabrinianas. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.